Agradecer, primeiramente, o convite, a oportunidade de estar aqui retornando à Amazônia. Como o professor Mário falou, eu, apesar de ser do Rio de Janeiro, fiz a minha tese de doutorado sobre a Amazônia, sobre a região amazônica. Então, eu conheço todos os estados da região da Amazônia, alguns países também da Amazônia sul-americana, que não é só a Amazônia brasileira que a gente tem que também tomar o cuidado de trabalhar. E é sempre um prazer estar aqui retornando à nossa região. Tenho um carinho muito grande por aqui. E, bem, sou professor agora da UFRJ, sou formado em Ciências Sociais, Economia, mestrado e doutorado também na UFRJ em Economia Política Internacional. E gostaria também de dizer, antes de começar a minha fala, que o título da mesa foi muito feliz, do lugar da Amazônia na indústria 4.0. E aí, por que eu digo do lugar? Porque uma coisa é o que eu gostaria que a Amazônia estivesse inserido. Outra coisa é eu ser realista, entender quais são as reais possibilidades. Então, no sentido realista, eu gostaria que o Vasco fosse campeão brasileiro. É possível? Eu gostaria que o Brasil tivesse a redução dos índices de desigualdade em 5 anos. É possível? Acredito que não. Eu gostaria que a Amazônia fosse protagonista na produção de carros elétricos, de semicondutores, da indústria 5G. É possível nas reais condições atuais? Não. Então, vou tentar trazer um pouco das potencialidades do que eu acredito que possam ser externalidades positivas, referentes à indústria 4.0, e que são pertinentes à real situação da Amazônia na contemporaneidade. Então, eu vou aqui ser um pouco realista e jogar um pouco de balde de água fria. Também a gente não pode querer abarcar tudo, a gente não pode querer implementar qualquer tipo de indústria 4.0 na Amazônia, porque nós temos que ter uma base. E aí eu vou tentar um pouco avançar nessa discussão dessa base. Querer não é poder, exatamente. Então, essa é a questão aqui da nossa localização. Tá? Essa primeira parte da minha apresentação, eu vou ter que passar muito rápido, porque o Mário roubou a minha parte. Exatamente o mesmo tema do que é a reindustrialização e o que é a indústria 4.0. Eu acho que a gente tem que partir tem que ter um ponto de partida e fazer essa definição. Ontem a gente já teve essa discussão de modo muito mais apropriado do que eu vou trazer aqui. Aqui vai ser basicamente o resumo para a gente, posteriormente, ver o lugar da Amazônia nessa indústria 4.0. Segundo o portal da indústria, a neoindustrialização é o processo de modernização e evolução da indústria, enfatizando inovação, compromisso ambiental e integração com cadeias produtivas internacionais. Ontem mesmo, acho que foi a senhora que fez a pergunta, né, da reindustrialização, neoindustrialização, a questão da terminologia, que para uns é mais importante do que para outros. A gente tem que saber qual é a definição que a gente está trabalhando nos dias de hoje. Ótica de renovação e fortalecimento industrial do Brasil, cujos pontos fundamentais seriam tecnologia, estrutura industrial, qualificação da força de trabalho, políticas industriais, sustentabilidade e responsabilidade social. Em síntese, a neoindustrialização e política industrial são sinônimos de soberania nacional. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que também tratar. E aí tem a ver com a última palavra que eu vou colocar ali, que o professor Mário também já anunciou na exposição dele. Questão geopolítica. A indústria 4.0 está também relacionada com a geopolítica internacional, com as relações internacionais. Não é qualquer um que vai conseguir instrumentalizar uma indústria 4.0. Não é qualquer país do sistema internacional. É um jogo de poder. É um jogo de acumulação de poder e riqueza que a gente está tendo que levar em consideração também quando a gente trabalha essa temática. A neoindustrialização brasileira requer iniciativa, planejamento e gestão, e aí a Nova Indústria Brasil é um caminho, um direcionamento nesse sentido, tornando a indústria o fio condutor de uma política econômica orientada para a geração de renda, de empregos mais intensivos em conhecimento e de ampliação dos núcleos estratégicos nacionais. Eu, junto com o professor da Escola Superior de Guerra, estamos trabalhando esse conceito de núcleos estratégicos nacionais, que são os grandes conglomerados empresariais. E a gente tem também grandes conglomerados empresariais aqui na nossa região amazônica. Então, é um livro que a gente vai lançar até o final do ano, fica aí também o convite. É um projeto articulado com a participação e coordenação do Estado. Então, sem o Estado, para o bem ou para o mal, a gente tem que analisar, a gente tem que incorporá-lo dentro desse planejamento, e que passa pela construção de condições macroeconômicas que favoreçam a reindustrialização. Não adianta eu querer a reindustrialização se eu não tiver
Acabou a questão fiscal, a questão monetária e a questão de política industrial também muito bem sistematizada. O outro ponto, Mário também roubou a minha apresentação. O que é a indústria 4.0? A gente tem que definir. O que significa essa indústria 4.0? A gente fala e às vezes não dá nome aos bois. Temos que compreender. E qual é o papel da indústria 4.0 na região amazônica, que é o objetivo principal da minha exposição ao final. Indústria 4.0 está relacionado com a quarta revolução industrial, como nós já vimos ontem e hoje também, definida através da transição direcionada a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. Se a gente fosse falar quarta revolução industrial e indústria 4.0, a gente tem aqui alguns nomes que podem ficar mais claros, mais evidentes. Inteligência artificial, internet das coisas, robótica, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, peço especial atenção a esse especificamente, ciência de materiais, armazenamento de energia e computação quântica. Computação quântica, daqui a 10 anos a gente retoma e vamos ver como é que ela vai estar avançando, porque vai ser algo que vai ser revolucionário, paradigmático, já está acontecendo, inclusive. Segundo um dos principais autores economistas da quarta revolução industrial, ela possui como características principais a velocidade, que o próprio professor Mário já pontuou aqui, a amplitude e profundidade e o impacto sistêmico. Tem um impacto incomensurável, tem um impacto muito forte na economia como um todo. Segundo a ANCTAD, 3 movimentos tecnológicos são preponderantes, ou seja, são os principais, são os sustentáculos: a inteligência artificial e robotização, a digitalização, compreendendo a internet das coisas e economia de plataforma, e impressão aditiva e ou 3D. Indústria 4.0, o que ela requer para ser instrumentalizada? Analisar setores específicos que são considerados estratégicos para o seu catch-up, considerar a natureza particular dos regimes de tecnologias e mercado, envolver empresas nacionais, sejam elas privadas, estatais e também multinacionais, visualizar os limites de cada estratégia de aprendizado tecnológico via aquisição externa, ratificar o papel das instituições de pesquisa e universidades, o professor Mário também já comentou, e também aqui o companheiro da base. Temos que fazer todo esse conglomerado para fazer funcionar a indústria 4.0 e avaliar as políticas tecnológicas e políticas industriais. Para um projeto de neoindustrialização 4.0, é imperioso que os novos paradigmas tecnológicos funcionem como janelas de oportunidades para a construção de novas tecnologias. Os novos paradigmas devem possibilitar o desenvolvimento científico-tecnológico para superar sua condição de industrialização tardia e competir com países pioneiros. Tendo feito esse pequeno preâmbulo, que eu nem sei se foi tão pequeno assim, tá? Eu parto agora para as potencialidades. Quais são as potencialidades da região amazônica no que se refere à indústria 4.0? Como disse anteriormente, gostaria muito que a região amazônica fosse o grande impulsionador de carros elétricos, de produção de semicondutores, de altíssima tecnologia. É possível? Qual é o setor que nós temos janelas de oportunidade que nós podemos aproveitar? Eu acho que é isso que a gente tem que estar analisando. Tá? Como eu sou um pesquisador, desde o meu mestrado, que lido muito com a questão de recursos naturais, eu peguei, a partir dos recursos naturais amazônicos, e tentei trazer um pouco a discussão de quais desses recursos podem ser introduzidos dentro da lógica da indústria 4.0. É sabido que nós temos aqui na nossa região imensos recursos hídricos. O aquífero Alter do Chão, o maior aquífero de todo mundo, maior até do que o aquífero Guarani, e que nós nem sabemos, de fato, qual é a sua potencialidade futura. Nós temos a questão da biodiversidade, a questão da bioeconomia já foi bem discutida. Temos, tanto nossa fauna, nossa flora, potenciais econômicos futuros, que podem, sim, ser também relacionados com a indústria 4.0. Nós temos os nossos recursos minerais. Tá? E aí eu dou aqui exemplo de 3 recursos da região amazônica que podem vir a ser instrumentalizados numa indústria 4.0. Claro, agregando valor e tudo isso que já foi debatido na aula de ontem também. Nós temos o nióbio, indústria de alta tecnologia. Nós temos o tântalo, indústria de computação também, não utilizado. E nós temos as terras raras, que é nuclear, química, várias outras particularidades. Nós também temos os serviços florestais. Floresta também é um ativo. A questão dos rios voadores, principalmente para a questão da própria agropecuária.
Os rios voadores são fundamentais para o próprio agronegócio, só que o agronegócio não consegue, muitas das vezes, perceber isso. Vou focar na questão da biodiversidade. Foco na questão da biodiversidade e não é algo do tempo presente. Nossa querida Berta Becker já falava isso na década de 90. Que a biodiversidade amazônica pode, sim, ser o potencial científico e tecnológico mais forte que a nossa região tem para os próximos ciclos econômicos. Biodiversidade, então. Vamos entender o que a gente está querendo dizer como biodiversidade. América do Sul como um todo. Tá? Aqui eu não vou pegar só a Amazônia brasileira. É a Amazônia sul-americana. Pan-Amazônia ou qualquer outra nomenclatura que vocês queiram utilizar. O sistema montanhoso andino possui um papel fundamental na compreensão da presença e distribuição dessa enorme diversidade, uma vez que cria uma combinação complexa de climas, solos e microambientes que possibilitam uma diversificação biológica. Então, grande parte da explicação de nós sermos o país mais megadiverso do sistema internacional, que nós somos, o Brasil, na região da América do Sul, nós temos 5 dos 10 maiores países mais megadiversos, que têm mais biodiversidade do mundo. Muito por conta da nossa geografia, muito por conta da nossa estrutura geográfica. Abrigando 1/3 de plantas conhecidas e contendo mais de 40% das espécies vegetais e animais do mundo, entre 50% e 80% de toda a biodiversidade, numa área inferior a 15% da superfície terrestre, a Amazônia Sul-Americana conta com a maior reserva de floresta tropical do mundo, e somente no Brasil, que é o país mais megadiverso, estima-se que existam pelo menos 30 mil espécies de plantas, 311 mamíferos, 1.300 aves, 163 anfíbios e 1.800 peixes de água doce. Isso que a gente conhece. Fora o que a gente não conhece. Porque existem alguns autores que falam que a gente não conhece nem 1% da nossa farmacopeia. Olha a potencialidade que nós temos dentro desse ramo. Ressalta-se a importância da Amazônia para a ciência contemporânea mundial, cuja valorização é condicionada pela natureza como fonte de informação para a biotecnologia. Lembram-se? Estava falando de internet das coisas, inteligência artificial, computação quântica, e tinha biotecnologia também, no que se refere à quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Esse, na minha visão, é o grande potencial que nós podemos ter. E Berta Becker já falava isso também na década de 90. Apoiada na decodificação, leitura e instrumentalização da biodiversidade num mercado global bilionário, altamente inexplorado pelo Brasil e pelos demais países da região dos produtos amazônicos. Se a gente for aqui no mercado municipal, se a gente for também no Ver o Peso, a gente vai ver vários produtos que vocês utilizam, amazônicos utilizam no dia a dia, mas que eles podem sim também ser explorados. Explorados é um termo pejorativo, mas na falta de um melhor, de modo econômico a potencializar. A gente tem um camu-camu, riquíssimo em vitamina C, não existe outra fruta que seja mais rica em vitamina C que o camu-camu. A gente tem andiroba, copaíba, anti-inflamatórios. A gente tem a pupunha, que é um elemento de prevenção de câncer. A gente tem vários elementos aqui dentro da nossa farmacopeia que podem, sim, ser viabilizados, explorados, de forma, claro, sustentável, mas que incorpore a indústria 4.0 também dentro desse processo. O núcleo estratégico da biotecnologia pode potencializar a produção de fármacos baseados na natureza brasileira. Sem investimento significativo na região, e aí temos aqui o Banco da Amazônia, temos também alguns elementos que o próprio professor Mário trouxe para a gente, tá? E aí empresas, universidades, bancos, entes estatais, temos o INPA, a gente tem o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, a gente tem o CBA, o antigo Centro de Biotecnologia, hoje Centro de Bionegócios da Amazônia, aqui do lado, próximo. A gente tem o Instituto Gold, também ali em Belém do Pará. Nós temos institutos, nós temos estrutura. Acho que, de repente, o que falta mesmo é vontade política, a questão da elite do atraso que nós temos, questão da financiarização. É muito mais fácil eu ganhar no mercado financeiro do que investir produtivamente para produzir alguma coisa. Todos atrelados ao patrimônio genético nacional, processamento e agregação de valor, continuarão a ser feitos no exterior, que de fato feito. Falou-se ontem da questão de patente, né? Patente do açaí, patente do cupuaçu, tudo feito no exterior em detrimento das reais necessidades que a região amazônica possui. E aí eu vou encaminhando já, direcionando para
para fechar minha fala, tá? Por um projeto de desenvolvimento sustentável. E aí, dentro dessa reflexão que eu faço com vocês, é possível? A gente consegue instrumentalizar uma indústria 4.0 sustentável para a Amazônia? É um debate, gente. Aqui nada é hermeticamente fechado. Eu acho que aqui a gente está trocando ideias, e é muito interessante trocar ideias com pessoas de fora da região e de dentro da região, que são olhares distintos. Iniciativas contemporâneas nessa questão do desenvolvimento sustentável no sistema internacional. Nós temos algumas. A gente tem o Big Push ambiental, da CEPAL, sustentabilidade, uma abordagem que a CEPAL vem desenvolvendo para apoiar os países latino-americanos. Então, é uma corrente teórica de instrumentalização de políticas públicas também voltadas para o desenvolvimento sustentável. Nós temos o Green Deal, na União Europeia, a partir de 2020. Uma iniciativa que os países europeus vêm buscando intensificar projetos mais verdes, mais sustentáveis. Nós temos também, dentro da economia, e aí me perdoem os economistas, mas eu nem sei se essa terminologia está sedimentada ou não, mas já se fala também num keynesianismo verde. Então, força ideológica de ambientalismo, lastreado pelo Estado de Bem-Estar Social, que busca desenvolver energias renováveis e outras tecnologias para fazer frente às mudanças climáticas. Então, nós temos alguns direcionamentos, algumas ideias no sistema internacional. Mas aí eu pergunto, e o Brasil? E o Brasil? Como é que fica nessa história? Como é que fica a Amazônia dentro dessa situação? Será que nós estamos também na vanguarda? Ou não? Nós temos potencial. Nós temos o potencial de ser uma superpotência ambiental, uma superpotência verde. Assim como nós temos o potencial de ser uma superpotência aquífera, uma superpotência alimentar. A preservação do equilíbrio ecológico não é inversamente proporcional à exploração das potencialidades regionais. Isso é um tema que o professor Mário já trouxe, que a gente tem que estar sempre colocando como um norte. É a questão da terceira via. Não é deixar conservado, colocando numa redoma, e também não é explorando de forma depredatória. Temos que achar uma via, um meio termo. A busca pelo desenvolvimento sustentável reduz ao mínimo os riscos. Então, é uma possibilidade. É possível realizar políticas que superem o dilema de conservação versus utilização com destruição. Políticas estratégicas inovadoras que combinem a contenção do desmatamento, a proteção da sociobiodiversidade. O professor Mário também roubou aqui o termo que eu utilizei. Foi bom que tenha essa convergência, é interessante que tenha. E o incentivo a novos modos de produção. Um projeto economicamente viável e ambientalmente factível se pauta na preservação da floresta em pé e no incentivo à locatividade de maneira sustentável. Sem floresta em pé, acabou, não tem biodiversidade, minha gente. Sem floresta em pé, e a professora Violeta já fala isso também, não tem nem rios voadores. Porque o solo amazônico ele não é rico, ele é rico por conta da própria floresta. Então, se a gente acaba com a floresta em pé, a gente não tem uma janela de oportunidade para a entrada da quarta revolução industrial, na indústria 4.0. Então, é fundamental. É esse que, para mim, é o X da questão. Adicionalmente, realizar a diminuição das externalidades negativas não sustentáveis, elevando-se os custos das ações antrópicas, que se utilizam de tecnologia rudimentar e ambientalmente danosas. Essa galera aqui, gente, atividade agrícola, pecuária, madeireira, que são ambientalmente incorretas ou que degradam o meio ambiente, eles só vão sentir, sabe aonde? No bolso. Só quando sentir no bolso é que eles vão falar, tenho que fazer alguma mudança aqui. Se não tiver isso, eles vão continuar depredando. Vão continuar explorando. Se não tiver uma alternativa, se não for oferecida uma alternativa, vai se continuar nesse mesmo modelo que já é histórico na região amazônica desde a nossa colonização. Biodiversidade, portanto, é o maior recurso relacionado à Amazônia no contexto da indústria 4.0 verde. Essa é uma conclusão que eu particularmente chego. Tá? Claro que existem outras potencialidades, com toda certeza. O Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca, pode oferecer oportunidades. A exploração sustentável dos recursos minerais também podem trazer novas externalidades. Claro, agregando valor na região, isso é imperativo, mas eu acredito que a biodiversidade seja o maior recurso. Superação do desenvolvimento dependente e periférico implica na diminuição das desigualdades socioeconômicas e estruturais, no esmorecimento do capital financeiro e especulativo, o professor Mário já comentou sobre isso também, o livro A Era do Capital Improdutivo,
que é eu acredito que seja um clássico para pensar essa questão do rentismo, como dinâmica dominante, e numa reflexão proativa dos estados. E aí, estados no plural, que aqui a gente está falando de Amazônia sul-americana, não só a Amazônia brasileira. Sob o lema estabilizar, privatizar e liberalizar, o neoliberalismo nos países amazônicos enseja a destruição das estruturas produtivas, a desnacionalização da economia, a priorização da coalizão rentista e a restrição da iniciativa do Estado. Então, se a gente quer pensar num projeto de indústria 4.0, não faz sentido a gente falar de neoliberalismo. É um total contrassenso. O centro das disputas por projetos de poder passarão pela área de ciência, tecnologia e inovação. Não passarão, já estão passando. A briga sistêmica que o professor Ademar comentou ontem, entre Estados Unidos e China, é por conta de ciência, tecnologia e inovação. É por conta da indústria 4.0, é por conta dos semicondutores. Para além da reversão do retrocesso da indústria, faz-se crucial integrar a atividade produtiva na Amazônia aos preceitos da indústria 4.0, da nanotecnologia, da internet das coisas e da tecnologia 5G. São variáveis chaves caso a Amazônia queira adentrar nessa indústria 4.0. Quarta revolução industrial possibilita o avanço da biologia sintética, que oferece a capacidade de criar organismos personalizados, causando um impacto profundo e imediato. Olha as áreas que a Amazônia pode oferecer para o Brasil e para o mundo. Na medicina, na agricultura, uma agricultura 4.0, ambientalmente sustentável, e na produção também de biocombustíveis. É uma possibilidade utilizarmos produtos amazônicos para a produção de biocombustíveis. Compreender a complexidade metabólica da reprodução na floresta é um dos fatores estruturais, evitando o avanço desgovernado da mineração e exploração madeireiras que sejam depredatórios, do agronegócio rudimentar e dos desmatamentos, que vem contribuindo para a dilapidação do enorme potencial do patrimônio de diversidade biológica, essencial para o estabelecimento do paradigma da nova revolução biotecnológica. Novamente, se nós destruirmos a nossa floresta, nós não teremos biotecnologia. Não existe. É uma impossibilidade. E aí fecho minha apresentação, pegando a questão das missões, que já foram trabalhadas tanto ontem quanto hoje, por que não pensarmos uma visão para a Amazônia? Aqueles 6 pontos que o professor Mário comentou, e que ontem também foi comentado, por que não instrumentalizarmos ele numa missão de desenvolvimento para a Amazônia? Lembrando que essa questão de missões, para quem tiver mais interesse, é um livro de uma professora chamada Mariana Mazzucato, Mission Economy, tem uma tradução Missão e Economia, que ela trabalha com essa questão das missões, e o próprio governo federal instrumentalizou os aportes dessa professora para realizar a nova Indústria Brasil. Então, vamos pensar. O que vocês acham que deveria ser uma missão de desenvolvimento para a Amazônia? Quais seriam as nossas potencialidades e os nossos objetivos estratégicos? Criar novos produtos e novos mercados. Foi dito ontem, eu até anotei no meu celular quando eu estava prestando atenção nas apresentações. Quem cria novos mercados é o dianteiro, está no protagonismo. Então, criação de novos mercados nos coloca como protagonistas desses mercados. Então, é fundamental a gente criar novos produtos, criar novos mercados, capacitar modelos sustentáveis específicos da Amazônia, seja através de instituições públicas, privadas, organizações não governamentais, financiar atividades sustentáveis, e aí foi até bom, nós temos a exposição anterior, do companheiro da BASA, temos que financiar essas atividades. Se não tiver, a gente pode ter um projeto perfeito. Se não tiver o financiamento, ele vai ficar para sempre no papel. Conceber zoneamentos econômico-ecológicos, isso aí já é uma discussão bem antiga, mas que tem que ser introjetada se a gente tiver pensar numa missão de desenvolvimento para a Amazônia. Inibir a destruição da biodiversidade. Se a gente está pensando em introduzir a Amazônia numa indústria 4.0, temos que manter a floresta em pé, temos que manter a nossa biodiversidade. Reconhecer o papel estratégico das populações tradicionais, foi dito ontem também, nas apresentações. Os saberes tradicionais, eles são fundamentais. São eles que conhecem, melhor do que ninguém, as potencialidades da floresta. Potencializar economias de escala para pequenas e médias empresas no comércio exterior, novamente a questão do financiamento também entrando. Ensejar projetos para a produção de novos cosméticos da biotecnologia. Claro, novos cosméticos, mas também eu gosto de brincar, às vezes, quando dou essa disciplina para alguns alunos, eu não queria só o açaí e o cupuaçu.
Eu queria um chocolate de açaí cupuaçu nos moldes de uma Nestlé. Eu queria uma Nestlé da Amazônia. Por que não pensar nesses moldes? Transformar as potencialidades que nós temos, que é muito aprazível no mundo afora. Não pensem. Tá? Não pensem que não é aprazível ter um label made in Amazônia. O pessoal lá de fora gosta muito. E não só made in Amazônia. Para a gente pensar numa missão de desenvolvimento para a Amazônia, tem que ser um created em Amazônia também. Não pode ser só made, tem que ser criado aqui na própria Amazônia. Para trazer emprego, para trazer renda. Porque é a região mais pobre do Brasil. E aí pego uma indicação que o professor Mário me fez há pouco tempo atrás, e que eu engoli os livros dela, da Violeta Loureiro, que também, inclusive, foi uma fala ontem. Ela fala disso. A Amazônia é a colônia do Brasil, até hoje. Temos que romper com isso. Não podemos continuar colocando a Amazônia como uma colônia do Brasil, com os direcionamentos realizados lá em Brasília, que muitas das vezes nunca conheceram todas aquelas imagens que o professor Mário colocou aqui. Introduzida uma nova farmácia, uma nova biotecnologia. Questão da farmácia. Indústria farmacêutica, ela é bilionária, se não trilionária no mundo. E nós temos potencialidades aqui que nós não conhecemos ainda. Novamente, se destruirmos a floresta, nem vamos conhecer. E alocar o Estado como agente empreendedor, indutor e financiador. Tem que ter. Tá? Tem que ter essa questão também do Estado. E aí eu fecho aqui a minha apresentação com uma frase de um livro que eu lancei há 2 anos atrás, produto da minha tese de doutorado, e que eu acho que meio que sintetiza esse pensamento que eu trouxe para vocês aqui para a discussão no dia de hoje. A Amazônia é um dos principais sustentáculos da transição verde no século XXI. Uma das regiões com maior valor estratégico para a acumulação de poder e riqueza no sistema internacional. Lá fora eles sabem disso, nós aqui sabemos. Tal fato apresenta uma dialética entre a crescente expansão dos interesses externos e os fundamentos para uma autonomia soberana dos povos sul-americanos. Para isso, se faz necessária uma articulação de um projeto de economia política sustentável com um projeto regional de desenvolvimento. A partir de uma visão de que a Amazônia sul-americana ela é vanguarda, ela não é retaguarda, como muitas das vezes pessoas, políticos e outros mais atores gostam de imputar a nossa região. Tá? Agradeço a atenção de vocês e estou aqui aberto também para a discussão posterior. Acredito que tenha ficado no tempo.